amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro. Estamos começando nosso Clima na Semana. Digo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal Safras TV no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like. Todos os dias temos um vídeo novo no nosso canal. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Cumprimento nosso parceiro agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos aí. Bom, Marco. Eu já estava, um pouquinho antes de começar a gravação do nosso vídeo, ouvindo um alerta teu aí. Me parece que nós temos uma semana, eu diria, traiçoeira em relação ao clima, tendo em vista esse período agora que os produtores estão correndo para o plantio da safra de verão. E parece também que mais para o final da semana, aí sim a notícia é um pouquinho melhor. Tô certo? É mais ou menos por aí? Acabou, não precisa falar mais nada. Acabou. Fez bem a lição de casa, Tem né? que ouvir, Não, tem que... realmente, se você pegar né? Eu estou demorando um pouquinho que eu vou abrir aqui os mapas de previsão. Essa semana vai ser, você falou traiçoeiro, eu até gostei bastante da do tua, termo. do termo, porque se você olhar, né, realmente aqui e a gente está olhando, né, a gente observa que essa semana é uma semana que vai chover muito no Paraná, no Santa Catarina, até mesmo algumas faixas aqui do sul e leste de São Paulo e Paraguai, porque os corredores de umidade estarão voltados realmente para essa área. Essas chuvas no Paraná trazem sérios problemas, tanto para o plantio, que é o único estado brasileiro que está atrasado, seguindo né, os relatórios aí de andamento de plantio da soja e das safras. Já o restante do Brasil, tudo extremamente adiantado. Né? E por que está atrasado? Por conta do excesso de dias chuvosos. Então, essa semana vai ser diferente. É uma semana de muitas chuvas na faixa sul do Brasil e pouquíssimas chuvas em todo esse meio. Mas olha o que acontece já de sexta para o final de semana. Volta a chover com o avanço de uma frente fria já entre a quinta e a sexta-feira. Aí, aí daí por diante, se a gente pegar os mapas semanais, começa a chover bem. Você tem essa semana, realmente, do 17 ao 23, muitas chuvas no sul e até chuvas torrenciais, podendo gerar muitos problemas, não só no meio rural, mas também nas cidades, por conta do excesso de chuvas e os solos extremamente já encharcados. E aí, na outra semana, olha o que acontece. Normaliza aí. Já totalmente normalizado. E aí, quando você olha os outros mapas, né, na sequência, você observa que está tendo como se fosse uma gangorra. Uma semana chuvas mais no sul, outra mais no norte. Uma mais no sul e a outra mais no norte. E, de uma certa forma, é assim que o clima vai se manter, Alessandro, e a todos que estão nos assistindo agora, ao longo de todo esse ano. Pode ter períodos mais ou menos chuvosos? Pode, vai ter. Porque como você não tem ação de uma laninha de fato, a laninha está aí, está trazendo alguns impactos, mas muito aquém do que deveria ser por uma laninha, algo que a gente comentou muito já com vocês há vários meses, né? Então você tem horas, as chuvas estão mais ao norte, seca um pouquinho ao sul. Horas mais ao sul, seca um pouquinho mais no norte. E aí você vai ter esse efeito gangorra aqui no Brasil, tá? Então, de uma certa forma, a gente não vê problemas para o Brasil nessa primavera. Lógico que muita gente já queria ter plantado ou parado ou não deixado de plantar ao longo dessa semana por conta desse período mais seco agora, mas é fato que é 10 dias. Foi o que a gente sempre comentou com vocês. É Né? verdade. Então, tá muito em linha do que a gente vem
falando, né, ó, chuvas. Volto a frisar para deixar muito bem claro. Volto. E aí, do jeito que eu falei no alerta de hoje, né, e deixo aqui também para quem não assistiu o alerta, né, que o alerta é só para clientes, é o fato da umidade. Se você pegar a umidade que está a 1.500 metros de altitude, tá? Por que 1.500 metros de altitude, Marco? É porque uniforma as nuvens. Reparem que você tem, é como se fosse, não é um bloqueio, mas como se fosse um bloqueio atmosférico que impede que as frentes frias subam, né? E aí os corredores de umidade estão todos voltados aqui para o sul. E aí, aos poucos, ó, vai passando a semana, vai até dando uma pequena intensificada, mas, a hora que a gente chega aqui no sábado, olha o que acontece com esse bloqueio. Já finaliza. E ele sendo finalizado, o que acontece com as chuvas? Retornam. Então, de uma certa forma, o problema está nesse início de semana, até quinta-feira. Porque a partir de quinta-feira agora, dia 20, as chuvas chegam em grande parte da região centro-norte do Brasil. Ou alguns lugares já na quinta, outros, quanto mais ao norte, mais para o sábado e para o domingo. Mas as chuvas chegam. Então, de uma certa forma, essa semana, Alessandro, seria a última semana de tempo aberto e temperaturas extremamente altas, como nós estamos vendo agora. Daqui para frente, o regime de chuvas se instala definitivamente. Marco, vou citar aqui os dados que a gente tem colocado sempre no nosso Clima na Semana, os dados da evolução do plantio de soja, né? O relatório que sempre é colocado. Você consegue compartilhar para o pessoal conseguir, além de Con, ouvir, ver? Acho que é cons, legal. consigo sim. Eu Deixa acho que eu é bem legal fazer isso. aqui. Eu gosto desse relatório, sempre acompanho também. Tá, vou compartilhar aqui. Estamos aí. Tá vendo aí, Marco? Sim, Tá. sim. Então a gente tem ali, ó, lá embaixo, que até 14 de outubro, no Brasil, 19,1% da safra plantada de soja, né? Evoluiu bem em relação à semana anterior, que tinha sido 9,7%. 10 pontos percentuais, cara. 10 É, pontos percentuais muito, é pessoal está muita. correndo, está correndo. Um pouquinho atrasado em relação ao ano passado, que nessa época era 21,1%, mas acima da média de 5 anos, que para essa época é 15%. E eu vou te Ponto. falar, Alessandro, se você me desculpe te interromper, mas tá atrasado em relação ao ano passado por conta do Paraná. Dá uma olhada, É, fala, ó, Paraná, se vocês. 29%. Olhando na tabela ali, 14 de outubro, 29% da área plantada já, contra 35% do ano passado e 34,2% da média dos últimos 5 anos. Realmente é o estado que está mais atrasado aí entre os principais estados Se eles não produtores. tivessem chovendo tanto, esse número de 19 estava 25, ou seja, É, muito mais adiantado do que o ano passado. é. E aí eu vou fazer uma brincadeira e aí eu vou jogar um pouco, colocar a brasa toda embaixo da minha sardinha. Quero ver o que os caras estão falando, que esse ano os caras que faziam a previsão que iam plantar mais tarde esse ano. Pois é. É, Desculpa a aí, brincadeira, mas não, isso aí né, complica, né? Aí fica, é verdade. Eu né, ouvi isso todo aí mundo também. falando. Olha Minas Gerais, me chamou a atenção de Minas, que está com 8% já plantado. É, é verdade. Aí eu te pergunto, essa é a última semana, então, que a gente tem menos umidade, ainda temperaturas elevadas. Não é temerário agora? Estamos tranquilo para já que vem chuva depois ou É, o pessoal tá assim, o pessoal tá com mais, tão mais com fé do que com, como que é? O cara com falou isso receio, para com mim. medo? Mas É, com medo. O cara tem mais fé do que medo, né? Por quê? Eles estão plantando, muita gente está plantando no pó, esperando a chuva do final de semana, né? Dos próximos dias. Então, de uma certa forma, o plantio, eu acho que quando a gente fizer esse bate-papo na segunda-feira que vem, esses números vão dar uns saltos gigantescos. é, Mais talvez passando de 30 aí.
30% no Brasil, né? Bem provável, e deve ser bem maior do que a média, né? Talvez o Paraná, ainda, por conta das chuvas essa semana, ainda continue mais atrasados ainda, mas Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Centro-Oeste, Rondônia, como tudo que está mostrando, cara, dá saltos gigantescos essa semana por conta do pó. Não acho errado, porque eu acho difícil não chover, tá? Acho muito difícil essas chuvas não se confirmarem até o final de semana, mas lógico, é um perigo ainda, porque vocês estão falando pelo menos há 5, 6 dias. Mas é uma prática muito habitual aqui no Brasil se plantar no pó esperando as chuvas, né? Sim. E, bom, Marco, a gente sempre fala no nosso bate-papo aqui da segunda-feira, depois de falar do Brasil, um pouco dos Estados Unidos, mas eu sei, pela nossa conversa antes de começar nossa gravação, Pode que, tirar que a tabela. deixa eu, que Vai fazer temos, isso. que temos interesses mais próximos aqui da gente, né? Que seria a da Argentina, que está vivendo um período aí de preocupações climáticas. É isso, Marco? Exatamente. Acho que agora os Estados Unidos já foi, não tem mais o que falar, não tem mais. Voltou só rapidamente, só para. Começou a voltar a chover, essa semana volta a chover nos deltas do Mississippi e do Missouri, isso deve elevar gradativamente daqui para frente os níveis dos rios e voltar na navegabilidade. Então, os problemas nos Estados Unidos agora, né, passam para a Argentina para a gente ficar de olho. E a Argentina está indo muito mal, porque não está chovendo na Argentina. A Laninha, ela está aí, ela não está influenciando tanto o clima aqui na América, aqui no Brasil, mas na Argentina está. E eles estão sem chuvas, já com déficit hídrico, os níveis de umidade do solo estão muito aquém. Isso está prejudicando as lavouras de trigo. O trigo já foi plantado numa área menor, está sendo prejudicado por essa ausência de chuvas. O trigo vai realmente sofrer prejuízos aí à produção do trigo. E agora, daqui mais 15, 20 dias, mas vamos falar 20 dias, começa o plantio da nova safra de verão na Argentina, que é a primeira safra, a primeira campanha, né, como eles chamam. E como está muito úmido, e como não há uma perspectiva de chuvas para novembro, o plantio, principalmente do milho, poderá ser reduzida a área, igual aconteceu com o trigo. E a soja, primeira campanha, também a área pode ser reduzida. Então, é uma região da América do Sul que nós vamos ter que olhar com muito cuidado daqui para frente, Alessandro, porque isso pode trazer produções menores para a Argentina agora, principalmente nessa soja e milho de primeira safra, e aí resultar em algum impacto na formação de preços, né? Sim, então vamos dar sequência adiante aí nos nossos próximos encontros aqui para falar um pouquinho mais de se melhorou ou não a situação para a Argentina, porque realmente impacta sim o mercado. E, Marco, só uma última pergunta seria para o pessoal do café, pessoal da cana, né? Tão tranquilo? Estou tranquilo. A cana, o pessoal tá começando a se queixar muito da cana. O café está indo muito bem, está chovendo bem e está indo de vento e poupa. A cana, o pessoal está se queixando muito dessas chuvas, apesar desses dias aqui em São Paulo, desses últimos 5 dias, 6 dias, terem sido de tempo aberto, bom para a colheita, o vários dias chovendo e as várias paralisações que estão ocorrendo, porque essa semana tem mais chuva em algumas áreas daqui, isso pode trazer já começou a se cogitar em deixar talhões para serem colhidos em março, que é a tal da cana-bizada. Então, a gente pode ter esse ano, caso se confirme essas chuvas aí semanais daqui para frente, uma quantidade maior de cana-bizada por início da safra seguinte, ou seja, para a safra 23. Tá? Então, diminui um pouco a quantidade para essa safra, mas joga isso lá na frente. Então, temos que dar uma olhada que isso pode afetar um pouco a produção de tanto de açúcar quanto de etanol. Excelente, Marcão. Muito obrigado mais uma vez. Tenho certeza que tem um show de informações nesse nosso material que estamos colocando Sim? no ar. Obrigado, Marcão. Uma boa semana.
Um abraço, uma boa semana a todos aí. Boa semana a todos.